Bom dia, vamos começar nossa aula de História da professora Carla, na 11ª semana. Abro o livro na página 82. Observe as imagens a seguir que representam cenas da pré-história e faça o que se pede. Então vamos observar. Nessa primeira imagem aqui, nós podemos ver agricultura e criação de animais. Nessa segunda aqui, vamos observar melhor. A gente já pode ver casas, né? Barco. Pessoal indo buscar água, que significa que eles já estão morando no lugar, né? Já conhecem. Já tem casa, então quer dizer que eles já estão morando, né? Não são nômades. E aqui a gente vê uma casa provisória, né? Nessa imagem aqui. Uma casa adaptada. Que aí, qualquer momento, eles já podem procurar mais alimentos em outro lugar. Isso que os nômades faziam. Nessa aqui também a gente já vê criação de animais e casas, né? Então, faça o que se pede. De acordo com o processo de sedentarização, numere nas imagens a ordem correta dos quadros. Explique como você chegou à resposta do item anterior. Sedentarização. O que será que é esse termo? Esse termo significa quando o homem passou de ser nômade. O que era nômade? Eles não sabiam cuidar dos animais e nem plantar seu próprio alimento. Então eles viviam só da caça e dos alimentos que tinham no lugar, as frutas e os animais, peixes. Então o que tinha no lugar eles comiam e quando acabava eles tinham que sair para outros lugares. Então esse que é o processo de sedentarização, é quando o homem começou a aprender a cuidar do solo e dos animais para poder se alimentar. Então por isso que ele começou a fazer casas, né, para poder ficar por mais tempo. Então, de acordo com esse processo de sedentarização, ou seja, deixou de ser nômade, passou a morar num lugar por mais tempo. Explique como você chegou à sua resposta anterior. Depois de você enumerar esses quadros aqui, tem que explicar como que você descobriu essa resposta. Página 83. Observe a imagem a seguir. Esta casa não poderia ser uma casa feita de acordo com a arquitetura vernacular. Então, observe essa casa aqui. A afirmação está correta? Explique. Então, vamos ver imagens de uma arquitetura vernacular. O que será que é isso? Então, aqui a gente tem a arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular é a arquitetura caracterizada pelo uso de materiais e conhecimentos locais, geralmente sem a supervisão de arquitetos. Então, dá uma olhada nessas imagens. Vamos ver se tem mais imagens aqui. Então, todas elas são feitas com coisas que eles podem encontrar próximo a essa casa. E geralmente não tem arquiteto. Vamos olhar do livro lá então agora. Então, aqui no livro está afirmando, esta casa não poderia ser uma casa feita de vernacular. O que vocês acham que não poderia ser? Igual dos exemplos que eu dei anteriormente. Se vocês acham sim que poderia ser, a afirmação acima está correta, você vai falar que não está. Aí você vai explicar o porquê. 3. Leia as afirmações a seguir e escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas. A busca por alimento e proteção foi o ponto de partida para os grupos humanos se desenvolverem? Então coloca V ou F. Diferente dos animais,
Número 2. Os seres humanos sempre conheceram a agricultura. Será que é verdade isso? Que a gente sempre conheceu a agricultura? Você põe verdadeiro ou falso. Desenvolver a agricultura e a criação de animais possibilitou ao ser humano se fixar num território. Lembra que a gente falou anteriormente na aula, né? Na página anterior. No período neolítico, aqui, foi desenvolvida a divisão social do trabalho. Assim, a produção de alimento aumentou e surgiram primeiras relações comerciais. Vamos ver período neolítico. Então, vou ler esse resumo aqui do período neolítico. Uma das mais importantes conquistas na formação das primeiras civilizações humanas estabelece um novo período da pré-história. Durante o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ocorreram grandes transformações no clima e na vegetação. O continente europeu passou a contar com temperaturas mais amenas e observamos a formação do deserto do Saara na África. A prática da caça e da coleta se tornaram opções cada vez mais difíceis. Lembra que antigamente eles não tinham agricultura e nem cuidavam de animais, né? Eles só caçavam, coletavam frutas e animais e o que tinha para comer naquele lugar. E depois eles viajavam novamente, por isso que eles eram os nômades, que eles não ficavam no lugar. A agricultura e o consequente processo de sedentarização do homem, sedentarização que a gente falou, né? Ele parou de ser nômade e começou a cultivar seu alimento, tanto animal como agricultura. Além disso, a domesticação de animal se tornou uma prática usual entre os grupos humanos que se formavam nesse período. A estabilidade obtida por essas novas técnicas de domínio da natureza e dos animais também possibilitou a formação de grandes aglomerados populacionais. Novas formas de organização social surgiam e assim as primeiras instituições políticas do homem podem ter sido formadas nessa mesma época. A criação e o abandono de formas coletivas de organização socioeconômica podem ser vislumbrados no Neolítico. Conforme alguns pesquisadores, as primeiras sociedades complexas criadas em torno da emergência de líderes tribais ou organização de um Estado são frutos dessas transformações. Então, depois desse resumo, você vai responder essa aqui, ó. No período neolítico foi desenvolvida a divisão social do trabalho. Assim, a produção de alimentos aumentou e surgiram as primeiras relações comerciais. Verdadeiro ou falso? Ao se fixar em um local, os seres humanos deixaram de caçar, pescar e coletar, dedicando-se apenas à agricultura e ao pastoreio. Será que eles pararam de pegar frutas do local? Será que eles pararam de caçar animais e pescar? Só porque tinha agricultura e pastoreio? Então coloca aí o que você acha, verdadeiro ou falso. 4. Explique por que as afirmações que você marcou F na atividade anterior está errada. Então você vai falar o porquê que você falou que é falso ali em cima. 5. Em sua opinião, a divisão social do trabalho definiu que as mulheres... Em sua opinião, a divisão social do trabalho definiu que as mulheres fizessem o trabalho doméstico e os homens fossem caçadores? Explique. Sim ou não? E o porquê? Então, bom estudo. Até a próxima semana.